Estamos conversando aqui já, vamos chegando nesta terça-feira com muitas informações para você. Como é que você tá aí do outro lado, hein? Pois é, aqui você confere as informações do basquete, do futevôlei, do futebol e muito mais, muitas outras modalidades. Sempre com os comentários dele que já tá tagarelando aqui, esse palmeirense que não dá chance. Antônio Carmo, boa tarde. Temos que colocar a conversa em dia. O resfriado, quer um pouco de resfriado? Não, muito obrigada. Eliminar de você vez. Resfriado ou não, a sua boquinha nervosa sempre acerta. Foi ontem, falamos aí. Boa tarde para os amigos que nos acompanham e vamos aí com boas informações. Exatamente. O Carmo disse ontem e o São José Basquete conquistou a vitória que precisava em cima do Corinthians para poder continuar vivo em busca da classificação para a fase de playoffs do Campeonato Paulista. Na noite passada, as equipes fizeram um duelo bem equilibrado, mas o time joseense foi superior no último quarto e venceu por 94-85. Veja aí como foi na reportagem de Alan Kevin e Jefferson Henrique com a narração de Vieira Júnior. Ninguém disse que o jogo seria fácil. E não foi. Jogando em casa, o São José Basquetebol contou com o apoio incondicional da torcida do início ao fim, que vibrou no ginásio Lineu de Moura, dando força ao time joseense. As duas equipes precisavam do resultado positivo no confronto direto pela sexta posição. E a equipe do técnico Paulo Jaú precisava mais ainda da vitória para praticamente não ser eliminado da competição. Douglas Nunes, sabendo da responsabilidade, logo de cara mostrou que seria um dos destaques da partida e abriu 4 pontos de vantagem no início do jogo. Mas do outro lado também não foi diferente. O Corinthians foi para cima e o empate no placar vinha sempre na sequência. O confronto era carregado de rivalidade, valia até falta no meio da quadra para parar o ataque. E a partida foi se tornando equilibrada ponto a ponto. Márcio Dornelles queria a vitória e até desequilibrado marcou 2 pontos a mais para o São José. Afinal, era jogo decisivo. E o primeiro quarto terminou empatado, 20-20. O segundo seguiu no mesmo ritmo, complicado, disputado ponto a ponto. O clima ficava quente entre as equipes, rolou até confusão em quadra no meio do segundo quarto. Mas a arbitragem interferiu e acalmou os ânimos. E no segundo quarto, o São José fez 23-21, finalizando o primeiro tempo com o placar de 43-41. Na volta do intervalo, o São José sabia que precisava de mais e dava importância nos lances livres, que ajudaram a seguir com o placar equilibrado. Mas a partida começou a ficar difícil, porque o Corinthians acertava os chutes de 3 com enorme facilidade. A equipe da capital criou uma boa vantagem e ganhou a parcial por 24-20, virando o placar para 65-63. Nos últimos 10 minutos, o São José Basquetebol começou a impor o seu ritmo ponto a ponto e foi aumentando a vantagem com o apoio da torcida. Do outro lado, o timão das quadras sentiu a pressão. Quando restavam 3 minutos para o fim da partida, o São José abriu 6 de vantagem. Mas o armador Sadi queria mais. Aprendendo a jogar sem pivôs, o São José Basquetebol mostrou ser um elenco versátil e eficiente na defesa e calculista no ataque. E no fim, a vitória veio, por mais de 7 pontos, invertendo até então a vantagem corintiana conquistada no outro jogo entre as equipes. O ala pivô Douglas Nunes foi o cestinha do jogo com um double-double, anotando 24 pontos e 11 rebotes. Sabendo que era o jogo da temporada, o jogo mais importante da temporada foi o jogo de hoje. A gente conseguiu manter por bastante tempo o que o técnico combinou com a gente durante a semana. E isso nos fez sair com a vitória. Agora é concentrar, que a gente tem mais 2 jogos e a gente precisa ganhar mais jogos para consolidar a nossa entrada nos playoffs. O ala Márcio Dornelles ficou satisfeito, afinal foi um dos destaques com 21 pontos e 5 rebotes. E não esqueceu que teve uma ajuda especial. Nossa torcida hoje empurrou do início ao fim, mesmo nos momentos difíceis que a gente teve, mas ela lutou junto com a gente ponto a ponto. Então
Eu acho que isso aí foi o nosso diferencial, tá junto com a nossa torcida, tá em casa, se manter tranquilo. Com o placar de 94 a 85, o São José assume a 6ª posição na tabela de classificação e só depende dele para chegar aos playoffs de quartas de final. Temos um passo importante. Temos um jogo difícil lá em Franca, né? Que jogar em Franca é muito difícil. Também jogar em Rio Preto é muito difícil, né? Como você não está classificado, você ainda não pode dar aquela relaxada. Não pode. E também você não dá nem tempo de relaxar, porque se acabar dia 22, dia 25 já está começando o playoff de jogo único, né? Então não tem muito tempo. Então nós temos que dar esse passo que falta ainda, não tá consolidado. Então. E tudo isso que o técnico Paulo Jaú falou, mais a preparação para o NBB, que tem jogadores novos aí esperando o tal dos pivôs, que até então estavam faltando no São José, né? O Douglas Nunes tem sido um destaque nesse time do São José, executando basicamente a função de pivô, né, Andressa? Que não é dele, é um cara mais magro, a função dele é outra, mas tem ajudado demais. Andressa, o São José fez um quarto período dos sonhos ontem, né? Jogasse como jogou. Maravilhoso! O quarto período ontem em todos os jogos, não tinha para ninguém, mas eu avisei, o Corinthians nem precisava vir que ia levar uma bordoada, né? E o quarto período confirmou isso aí. Eu devia ter pegado, você falou isso, eu esqueci, devia ter pegado o que o Carmo falou ontem. Falei ontem, não precisa nem vir, Corinthians, você vai tomar cacetada. Não adianta vir com os méritos, não, que você tá falando que quem jogou foram eles, tá? Que quarto período maravilhoso, né? Andressa, a vitória era fundamental, se perdesse não se classificaria, e a vitória... o São José já passou na frente do Corinthians porque ele tem uma vitória a mais, né? Tem pontos a mais e uma vitória a mais. Quando eu falava ontem até de aumentar a pontuação, no caso de um hipotético empate entre as duas equipes, que agora eu acho que não vai acontecer, o São José está na frente. Porque é o seguinte, Andressa, os dois times no meio de semana tem pedreiras. Sim. O São José vai pegar Franca e o Corinthians pega Bauru. Tá aí a classificação. Carmo. Aí o São José tem uma vitória a mais, esquece os 5 primeiros colocados que já estão garantidos, só tem a 6ª vaga. Esquece o 8º, o 9º e o 10º que já estão eliminados, né? Então você tem uma vaga. São José e Corinthians mesmo, né? E aí é o seguinte, o São José ele pega a Franca, teoricamente perde, né? Lá em Franca. Depois ele pega o América, teoricamente ganha. Ganhando, pronto, acabou. Ele vai a 8 vitórias. Mesmo que o Corinthians ganhe os seus 2 próximos jogos, alcançaria o Corinthians. O Franca e São José, América e São José. E o Corinthians tem contra o Bauru fora de casa e Osasco em casa. Os dois times têm, a sequência são muito parecidas. Exato. Tem 2 jogos, cada time tem um jogo extremamente Bauru difícil. E o SESI mais difícil. No dia 19 e no final de semana uma molezinha ali para, né? Ô Carmo, a pergunta é, se o São José perde pro SESI, que é um time normal, mais forte, fora de casa e tudo mais, e ganha do América lá em Rio Preto, o Corinthians já está classificado. Já está classificado. E mesmo que ele perca, Andressa, para o América, o Corinthians só fica com a vaga dele se o Corinthians ganhar os 2 jogos. Daí o Corinthians vai de 6 a 8 vitórias e deixa o São José com 7 vitórias. Mas aí é muita sofrência, né? Não dá. Mas no meio de semana já se define. Por exemplo, se o Corinthians perder do Bauru, o que é um resultado rigorosamente normal, acabou. Mesmo que o São José perca de Franca, ele pode até perder do América. Aí estará classificado, porque daí, na pior das hipóteses, os 2 ficarão empatados e aí entra o critério de desempate que o São José passou à frente ontem, que precisava fazer. Belíssima partida do São José, a torcida lotou o ginásio, sabia que era o jogo, como foi falado aí pelo, não sei qual foi o jogador que falou aí, do jogo decisivo, né? Era hoje, era o jogo decisivo, era o Douglas Nunes falou, era o jogo da temporada, né? A torcida entendeu isso, olha que o Corinthians, André, está com um bom time, Ricardo Fischer, que já jogou no São José, Giovanoni, em fim de carreira, é bem verdade, mas é um cara super experiente. Jogador, o americano lá, o pessoal da bola de 3, quer dizer, o Corinthians tem uma equipe, né? E o Corinthians estava meio que atravessado aí na vida do São José. Liga Ouro, né? Pelo amor de Deus. Liga Ouro, né? O Corinthians foi campeão com aquelas vitórias dramáticas, ganhou no primeiro turno. Os times haviam se enfrentado 6 vezes, com 5 vitórias do Corinthians, somando Liga Ouro e Paulista. E o São José ganhou o jogo que precisava, jogou bem. Depois a gente vai falar com mais calma mais pra frente, Andrés, porque esse primeiro playoff, o São José classificando em 6º lugar, ele pega o 3º. E é um jogo só na casa do 3º. Teoricamente, vai parar ali. Teoricamente, porque o time melhorou, hein? Sim. O time deu uma melhorada, deu uma encorpada, o time arrumou a situação, aí conseguiu estar suprindo a ausência terrível que é não ter um pivô, tá fazendo ali, rodando o pessoal para jogar. Dá para colocar a classificação novamente? O São José, Andrés, ele... Se terminasse hoje era contra o Pinheiros. Contra o Pinheiros, lá na casa do Pinheiros, num jogo só, né? E aí... Naquela quadra apertada, isso, lá no Henrique Vilabolim, lá, aquele ginazinho pequeno lá. Bom, Andrés, é jogo, né?
Aí as coisas podem mudar dependendo dos resultados aí, né? Porque o Pinheiros pode sair dessa terceira posição, pode subir para segundo, pode cair para quarto. Então o São José é um desses aí, né? Que da frente que o São que José vem aí, que já ganha novamente, já tá tudo era certo. importante. Sabe o que eu achei, o que mais marca isso aí, André? Essa importância da classificação para dar moral. Sim. Pô, perde do Corinthians de novo, mas meu Deus do céu. Não viramos consegue freguês vencer, de caderneta do Corinthians, então nunca mais vamos jogar com o Corinthians. Quando for jogar com o Corinthians, já dá vitória para eles. Foram 2 arremates aí, né? A busca ainda pela classificação, né? Continua vivo no campeonato praticamente e ter vencido o Corinthians, que precisava. O time está praticamente classificado, André. Se o Corinthians ganhar do Bauru e o São José perder de Franca, aí o São José obrigatoriamente vai ter que ganhar do América. Mas é difícil acreditar que o Corinthians vai vencer o Bauru, mas pode ocorrer. E aí o São José vai depender só dele de ganhar do América, levando-se em consideração que perderá em Franca. Mas pode ganhar também, por que não? Estamos falando de esportes, né? Então, mas era legal, essa aí deu moral. Os jogadores, né, mostraram a competência, o time está crescendo, está melhorando e vai ganhando mais fôlego e mais moral e mais corpo também, Andressa, visando o NBB que você falou aí no começo, né? Que já começa daqui um mês, menos de um mês, né? Exatamente. Tem tempo para descansar, não. Um alô aqui especial para o Everaldo Azevedo e toda a sua equipe lá de segurança no ginásio Lineu de Moura, sempre atendendo a nossa equipe muito bem. Muito obrigada aí por receber a galera, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai conferir os detalhes da terceira etapa do Maresias Open de futebol. Vamos falar do Burrão, também na Copa Paulista. Tem Paulista de basquete feminino com o Pinda e muito mais para você. Até já!